Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar a nossa videoaula, né, da unidade 3 de Revolução Russa de 1917, ok? Então vamos lá. Inicialmente, quero fazer um panorama de como era a Rússia czarista, né, antes da Revolução, então no momento anterior à Revolução. A Rússia era um país de enorme dimensão territorial, tá? Um país de economia dominantemente agrária, rural, então havia uma grande população camponesa, né, de trabalhadores rurais. Um país com uma indústria muito frágil, né, uma indústria fraca, e que estava nas mãos de investidores estrangeiros, como franceses, como belgas, como ingleses. E com isso foi gerando um grande problema populacional, uma grande pressão populacional, né? Porque você tem uma multidão de miseráveis, de homens famintos, e que num determinado momento essa condição social de pobreza, de exclusão e de miséria, né, acaba ah, explodindo, né? É um barril de pólvora a construção social da Rússia, né? Outra coisa importante, é preciso dizer que desde o século XVII a Rússia se encontrava nas mãos, né, da família, da dinastia dos Romanov, né? No período que a gente vai abordar, o czar, né, que era o governante russo, Romanov, era o Nicolau II, ok? Bom, feita essa primeira explanação para que vocês tenham uma ideia de como era a sociedade russa, né, vou falar um pouco na questão política. Os partidos políticos na Rússia estavam à mercê do autoritarismo do czar Nicolau II. Desculpa. E com isso, eles tinham poucas atuações dentro do jogo político, né? Já que havia um poder praticamente absolutista do czar Nicolau II. Tá? Mas quais eram os partidos políticos? A gente tinha o Partido Operário Social-Democrata Russo, que era ideologicamente um partido socialista, de inspiração marxista. Lembra do Karl Marx, grande teórico do socialismo e do comunismo, tá? Só que tem um problema. Esse partido operário social-democrata russo, né, por divergências internas ideológicas, vai haver um racha e ele será dividido em outros dois grupos internamente. Um grupo vai ser chamado de Partido Menchevique, liderado pelo Martov. O Menchevique, que significa minoria em russo, eles defendiam que inicialmente a Rússia agrária de economia atrasada deveria passar por uma revolução burguesa, sobretudo para dinamizar a economia, criar um operariado, para depois fazer uma revolução socialista. Já o outro grupo, chamado de bolchevique, liderado pelo Lenin, né, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, eles defendiam a necessidade de uma imediata revolução socialista e da tomada do poder pelos trabalhadores, camponeses, sobretudo, e operários. Então veja, os mencheviques defendiam uma revolução burguesa para depois ocorrer uma revolução socialista. Os bolcheviques já defendiam uma revolução direta socialista, né, conduzida pelo partido bolchevique, que deveria disciplinar os seus membros,
eles já defendiam diretamente uma revolução socialista. Tá? Além desses dois grupos, nós tínhamos também outros partidos, como o Partido Socialista Revolucionário, tá? Que era um partido que defendia uma reforma agrária radical e um socialismo agrário, centrado então nas terras, nas mãos dos camponeses. Tá? E também o Partido Constitucional Democrata, ou Democrático, que era formado por setores de uma nobreza mais liberal, né? E também de burgueses. Esse partido defendia uma monarquia constitucional, tá? Parlamentar. Ok? Bom, agora, toda essa efervescência, todo esse problema que nós teremos na Rússia interno será ainda mais agravado por acontecimentos externos à realidade russa. Né? Então, além desses problemas que o governo do czar Nicolau II tinha que resolver, insatisfação popular, miséria da população, né? Uma insatisfação, inflação, falta de alimentos. E essa situação se agravava mais ainda com os invernos rigorosos que assolavam a Rússia, né? Com nevadas e assim por diante. Então, veja, para além dessas questões internas da insatisfação de uma parcela importante, que era a maioria numericamente da população, que são os camponeses e que são os operários urbanos, né? A Rússia se envolveu, devido à sua prática imperialista, em outros problemas, em outros confrontos. Como, por exemplo, a Guerra de 1905, chamada de Russo-Japonesa. Né? Ou seja, essa Guerra de 1905, ocorrida entre o exército russo e o exército japonês, estava vinculada à expansão imperialista do governo russo e também do governo japonês. Né? Qual foi o grande ponto de divergência? Tanto a Rússia quanto o Japão, na prática expansionista e imperialista, queriam anexar um território na China, que é o território da Manchúria, né, muito rica em minérios. Então, essa dupla prática imperialista vai colocar em campos opostos o exército russo com o exército japonês. Os russos serão derrotados. E claro, numa guerra se gasta, se consome, se mata e se morre. Então já tinha todo um quadro interno extremamente delicado na Rússia. A guerra e, sobretudo, a derrota dos russos na guerra para o Japão, né, vai agravar ainda mais a condição social dos russos. Né? E para manifestar contra toda essa condição, toda essa situação, em 1905, um grupo de russos vão marchar até o Palácio de Inverno do czar Nicolau II para entregar para o czar um abaixo-assinado, né? Reivindicando mais trabalhos, melhores condições de trabalho, o fim das obrigações dos trabalhadores de prestar serviços ao Estado gratuitamente em alguns dias da semana e assim por diante. Só que, antes de chegar até o Palácio de Inverno do czar, uma boa parte desses manifestantes foram assassinados, né, pela guarda ou pelo exército do czar. Esse episódio, né, ocorrido em janeiro de 1905, ficou conhecido na história como o Domingo Sangrento. Então, houve um massacre, né, popular russo por parte do exército, né, do czar Nicolau II. Okay? Bom, outra questão importante é que
diante de toda essa insatisfação, de toda essa pressão popular e de todos esses conflitos, né, a população russa começa a se organizar. Então nós vamos ter a organização e a formação dos sovietes, que são conselhos operários, conselhos formados por trabalhadores da indústria, tá, da Rússia. Então isso é muito importante. Os sovietes vão representar politicamente uma parcela que vem crescendo na sociedade, tá? E, sobretudo, a ideologia dos sovietes é a defesa dos interesses populares, da classe trabalhadora. Mas, além disso, nós vamos ter uma mudança política, né? Devido às pressões sofridas pelo czar Nicolau II, ele vai ceder politicamente e vai convocar uma assembleia, que seria uma assembleia geral, chamada de Duma. Qual que é a função de uma assembleia geral, da Duma? É produzir, confeccionar uma nova Constituição. Só que, na verdade, o czar Nicolau II ele vai levar isso de uma forma que, mesmo a Duma, né, a Assembleia Popular, a Assembleia Geral, não vai afetar o seu poder despótico, absoluto, autoritário e assim por diante. Ok? Bom, para piorar ainda mais esse cenário que eu venho descrevendo para vocês, em 1914 inicia a Primeira Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial. E os russos imperialistas, né, desejavam expandir seu domínio, seu poder por outros territórios, vai entrar na Primeira Guerra ao lado da França e da Inglaterra, formando a Tríplice Entente, tá? Contra os alemães, italianos, o Império Austro-Húngaro e assim por diante. Bom, então, em 1914 inicia-se a guerra. Os russos queriam expandir seu território na região da Península Balcânica, né, que era de interesse e de domínio do Império Otomano, né, do Império Turco-Otomano. Bom, resultado. Havia muitos soldados, né, haviam muitos soldados russos, porém mal alimentado, mal treinado e mal preparado, mal armado, mal equipado e assim por diante. Tá? Morreram centenas de milhares de soldados russos. É importante dizer que pessoalmente o czar Nicolau II assumiu, né, o exército russo, mas foi derrotado. Tá? E as várias derrotas que os russos sofreram, inclusive para os alemães, né, acabou desmoralizando o czar e agravou ainda mais a sua situação delicada dentro da Rússia, já que, veja, a população russa miserável, né, passando fome, ainda o governo gastava uma grande parte do que arrecadava dos impostos pagos por esses camponeses e operários em conflitos, né, como, por exemplo, na guerra que perdeu para o Japão e na Primeira Grande Guerra Mundial. Então, houve um levante de setores da elite do exército, do alto comando do exército, e também da Duma, que seriam uma espécie de legislativo, né, que nós temos hoje. Então, veja, o parlamento e o comando do exército acabou se rebelando contra o czar, exigindo a sua renúncia. Então, o Nicolau II vai renunciar em 1917 e a partir daí nós vamos ter os acontecimentos que vão desembocar na Revolução Russa de 1917, que é assunto da nossa próxima aula, ok? Grande abraço a todos. Até a próxima.